Olha o gol! Vasco da Gama, campeão brasileiro de futebol. Lá vem Vasco, olha o cruzamento, a chance! Gol! Vasco da Gama, campeão brasileiro de 1989. O Vasco é campeão brasileiro de 1997. Se abriu aí, ele é perigoso, voltou na frente, saiu. O Vasco é campeão brasileiro de 2000. Vasco da Gama, tua fama assim se fez. O time que meu pai escolheu para torcer foi o Vasco da Gama. Meu pai é mineiro, minha mãe é pernambucana e meu pai é marinheiro e veio servir no Rio de Janeiro e se tornou, em 1955, se tornou sócio do Vasco. Juninho Pernambucano abraçou o Vasco e o Vasco acolheu o Juninho como um rei, o reizinho. Eu sinto que eu consegui deixar algo marcante e que eu passo isso para minhas filhas e que eu acho que elas vão passar para os filhos delas. E Juninho Pernambucano aciona. A base de lançamentos, Vasco da Gama. 1-0. E o Romário acabou sendo a grande. E mais, nós ainda tínhamos o Júnior Baiano, o Divan, o Elton, o Felipe e o Pedrinho ainda estavam. O campeonato de 2000, ou Copa João Avelange, foi um dos torneios de fórmula mais conturbada na história do futebol brasileiro. 116 times das 3 principais divisões do país foram divididos em 4 módulos: azul, amarelo, verde e branco. O Vasco terminou em quinto na primeira fase do módulo azul, que tinha os clubes mais fortes, e se classificou para as oitavas. Eliminou Bahia, Paraná Vasco 3, Paraná 1. e o Cruzeiro de Filipão na semifinal. Após o empate em 2-2 no primeiro jogo contra o Cruzeiro, a demissão do técnico Oswaldo de Oliveira. Pela terceira vez, Joel Santana é o técnico do Vasco. Substitui Oswaldo de Oliveira, que deixou o clube depois do empate em 2-2 com o Cruzeiro. No jogo de volta contra o Cruzeiro, já com Joel Santana no comando, 3-1 para o Vasco. E a vaga na decisão contra o surpreendente São Caetano. Agora vamos esperar o Natal, vamos partir para o São Caetano, a bola da vez. São Caetano, um clube que veio do módulo amarelo, uma espécie de segunda divisão, mas que eliminou o Fluminense no Maracanã, o Palmeiras no Palestra Itália e o Grêmio no Olímpico. Só faltava aprontar para cima do Vasco. Como era realmente o azarão, isso acabava criando essa áurea em torno deles, em que a obrigação sempre é do outro. Mas, uma semana antes do São Caetano, o Vasco viveu um dos capítulos mais bonitos da sua história. A virada cinematográfica sobre o Palmeiras na decisão da Copa Mercosul. A mágica do futebol transformou 3-0 em 4-3. Sem goleiro, Baixinho não perdoa. Aos 48 do segundo tempo. Um gás extra e um alívio. O Vasco provava que ainda era campeão. Era a vez do São Caetano. No primeiro jogo da final, empate em 1-1 no Palestra Itália. Enfim, a decisão no Maracanã. No primeiro gol do Vasco, um show de técnica. E o Romário veio chegando e também só escora para mim. E aí eu chapo a bola, tirando do goleiro, ela vai lá em cima, um dos gols também mais bonitos que eu marquei. Eu escuto o grito da torcida pedindo para eu ficar. Mas era como se eu tivesse o direito de jogar fora do Brasil, assim. Adãozinho empatou logo depois. Mas Jorginho Paulista e Romário deram um título ao Vasco, 3-1. Romário é carregado nos braços, é o triunfo. O primeiro título do craque e o 4º título do time. Essa história a gente já ouviu antes. Onde tem alguma coisa para ganhar em relação a tetra, pode me